Eu dou sempre um exemplo, e hoje em dia eu não sinto que nenhum bate-papo parece desinteressante por causa da amplitude da FGV. Vocês conhecem um jornalista chamado Reinaldo Azevedo? Se não conhecem, passem a conhecê-lo, porque ele é maravilhoso, cara. Ele é muito legal. Ele é o melhor comentarista político que existe, né? Para você ter uma ideia, foi ele que criou o termo petralha para designar o pessoal do PT, os petralhas e tal. Ele é extremamente inteligente, esse cara, absurdamente inteligente, só faz construções muito legais. E depois de muitos exemplos que ele deu nos artigos dele, comecei a suspeitar de que aquele cara tinha alguma coisa a ver com a área de literatura. E aí ele falou que ele era professor de português, né? Ele é formado em letras, deu aula de português um tempo, depois fez jornalismo e virou, para mim, o melhor jornalista que existe. Ele é muito bom. Aí ele falou outro dia sobre aquele partido, o PSOL. PSOL significa Partido Socialismo e Liberdade, né? O S, Partido Socialismo e Liberdade. E aí ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, cara, que foi quando eu comecei a suspeitar, pô, esse cara não é só jornalista, ele fez faculdade de letras, alguma coisa assim, ou é concurseiro, porque só concurseiro saberia isso. Ele fala, ó, e aquele partido cujo próprio nome é um oxímoro, é difícil alguém saber o que é oxímoro, concorda? Mais difícil é o cara saber pronunciar sem errar. Porque dá vontade de falar oxímoro, não dá? Mas é oxímoro, correto. E aquele partido cujo próprio nome é um oxímoro, você entende o que ele quis dizer com isso? Olha o conhecimento de mundo do cara. Por que ele falou que o nome Partido Socialismo e Liberdade é um oxímoro? Porque os países socialistas, eles tendem a ter muita privação de liberdade, entendeu? Os países socialistas tendem a ter muita privação de liberdade. Então, quando ele fala que aquele partido cujo próprio nome é um oxímoro, ele falou que aquele nome é paradoxal. Associar socialismo e liberdade é meio paradoxal, concorda? Então ele falou, aquele partido cujo próprio nome é um oxímoro. Saca muito, não saca? Sabe de política, sabe de história, sabe de figuras de linguagem, reparou? Ele foi intermediar um dos debates da Band News lá, ele ia fazer uma pergunta para o atual presidente. Ele foi muito gente boa, cara. Se ele fosse sacana, ele teria sacaneado muito. Sabe por quê? Ele ia usar um verbo muito difícil. Só que você sente que ele vai usar o verbo e, assim, por uma fração de segundos ele pensa, cara, se eu usar esse verbo, esse cara não vai entender. Ele voltou atrás e mudou o verbo. Ele ia colocar o verbo concernir no subjuntivo. Ainda que isso não concirna a um presidente, eu acho isso sacanagem, sabia? Usar palavras difíceis com pessoas que não têm muito conhecimento para provar que elas não têm conhecimento. Sabe quem faz isso? Marília Gabriela. Nas entrevistas dela, quando ela entrevista alguém por quem não nutre simpatia, ela começa a falar difícil, pode reparar. Ela começa a usar palavras difíceis, ela usou a palavra maniqueísmo para poder definir o comportamento daquela Mara Maravilha. Não, o seu comportamento é um exemplo de maniqueísmo. É óbvio que ela sabia que a menina não sabia o que era maniqueísmo, porque ela queria que ela perguntasse, mas eu não sei o que é isso. Ela queria esse momento de as pessoas, poxa, o cara não sabe nem o que é maniqueísmo, entendeu? Reinaldo Azevedo ia colocar o verbo concernir no subjuntivo. A conjugação seria difícil e corria o risco de um entrevistado não saber o que era. E olha só, na sequência, quem faria a réplica? O Ciro Gomes, que certamente saberia o que era concernir. Mas ele foi legal, ele mudou na hora. Ainda que isso não diga respeito a um presidente, ele mudou a frase. Então isso é um cara inteligente, que sabe moldar o tipo de linguagem que ele vai usar de acordo com o receptor. Jô Soares, né? Entrevista Nobel de Literatura e um camelô no mesmo programa e mantém um nível bom nas duas, né? Isso é ser inteligente, não é ficar usando um português complexo para a pessoa não entender, né? Aí, olha só, oxímoro é a mesma coisa que paradoxo, tá? Quando a frase vai de encontro a si mesma, sua dúvida será a seguinte, professor, como não confundir com antítese? Não parece um pouquinho com antítese? Sabe qual é a diferença? A antítese, ela tem que ter contraposição semântica, tem que ter palavras antônimas. Por mais que não faça sentido um bombeiro que incendeie as casas, não há antônimos nessa frase, entendeu? Por mais que não faça sentido um bombeiro que incendeie as casas, não há antônimos nessa palavra, entendeu? Antônimo seria fogo e água, beleza. Alto e baixo, luz e trevas. Por mais que bombeiros que incendeiem casas sejam paradoxais, né? Sejam um paradoxo, não há antônimos aqui. Sois anjo que me tenta. Isso aqui não faz sentido nenhum, porque o anjo protege, não tenta. Quem tenta é o demônio, concorda? Mas não há antônimos, por isso que não é antítese, tá? Então, cuidado para não confundir antítese com antônimo, tá legal? Perdão, antítese com paradoxo, presta atenção. A minha vida que outrora fora luz, hoje é trevas, antítese, né? Luz e trevas, entendeu?
A minha vida que outrora fora luz, hoje é trevas. Antítese, né? Luz e trevas. Vamos lá. Dedico-me a cada dia para que possa aprender mais e tornar-me uma pessoa mais ignorante. Opa! Estudar para saber mais e tornar-se ignorante não faz sentido. Aí é paradoxo. Entendeu a diferença? Beleza? Antítese tem que ter antônimos. E o paradoxo precisa não fazer sentido. Ele tem que contrapor-se a si mesmo, tá? Na letra D ele fala o quê? Sinestésico, né? Eu sempre tento explicar para vocês de uma forma que eu entenderia quando era aluno. Eu sempre tive muita prática de leitura, mas eu tenho uma memória péssima para decorar nomes, essas coisas. Então, eu sempre uso um recurso de associação. Então, quando você consegue associar uma palavra a outra, para começar, a maioria das associações que você faz no dia a dia com relação às palavras fazem muito sentido, ainda que você não saiba que façam sentido, entendeu? Por exemplo, ó, olha bem para esta palavra, tá? Sinestesia, sinestesia. Ela se parece com uma palavrinha que você usa no dia a dia, né? Quando você vai ao dentista, o que você toma? Vai. Anestesia, beleza? Há alguma coisa entre sinestesia e anestesia? Sim, há uma coisa a ver, tá? Sabe o que é anestesia? O prefixo a, de anestesia, significa negação ou ausência. Então, a pessoa que está anestesiada, ela está privada de sentidos, entendeu? O a significa ausência e o nestesia faz menção aos sentidos, paladar, olfato, visão, entendeu? Enquanto o prefixo a, de anestesia, significa privação de sentidos, o prefixo si, de sinestesia, significa mistura de sentidos. Anestesia, ausência de sentidos, e sinestesia, mistura de sentidos, tá? Sentidos mesmo. Você lembra quais são os nossos 5 sentidos? Eu sempre esqueço um. Paladar, olfato, visão, tato, né, e audição. Não é isso? Temos 5 sentidos, né? Então dá uma olhadinha aqui, por favor. Olha só. Daquela cozinha vinha um cheiro suave e doce. Olha bem para cá, por favor, tá? Quando você fala que da cozinha vinha um cheiro suave e doce, você fez sinestesia. Você misturou os sentidos. Porque fala para mim, com qual dos sentidos você percebe o cheiro? Fala aí. Com o olfato, né? Com qual dos sentidos você percebe a suavidade de alguma coisa? Tato. E com qual dos sentidos você percebe a doçura? O paladar. Então, se você constrói uma frase em que há elementos que são perceptíveis por sentidos diferentes, isso é sinestesia, tá? Isso é mistura de sentidos. Existe um tempero que a gente usa na cozinha brasileira, cujo próprio nome é sinestésico, cheiro verde. Como é que um cheiro pode ser verde? Entendeu? Cheiro verde é sinestesia, concorda? Porque cheiro é olfato e verde é visão, concorda? Então, a visão amarga, né? Visão amarga. Quando você fala cheiro doce é sinestesia, né? Porque cheiro é olfato e doce é paladar. Então, se você misturar os sentidos, você tem a sinestesia, que é a mistura de sentidos, tá? Paradoxo é essa contraposição ideológica, sinestesia é a mistura de sentidos, tá? E é o hiperbólico. Professor, eu não estou com sono, não, eu estou morto de sono. Você é um hiperbólico. Hipérbole é exagero. Hipérbole é exagero. É difícil explicar a hipérbole no Brasil, porque nós somos tão exagerados quando falamos, que é difícil você perceber que está exagerando, né? Esperei séculos pelo meu almoço. Esperei séculos, é hipérbole, né, cara? É hipérbole. Hipérbole é exagero. Agora, rapidinho, pessoal, veja como é que você poderia matar por eliminação. Eu vou falar da metonímia já, tá? Quando ele fala, por que não te retiras da vida? Ele propõe que você se retire da vida. Ele não foi hiperbólico, né? Falou para você morrer, mas sem exagero, né? Ele não misturou sentidos, né? Retirar-se da vida. E ele não fez nenhum tipo de paradoxo também. Retirar-se da vida, quer dizer, morra, né? Mas nada de paradoxal aí, não. Então, por eliminação, você chegaria à resposta de sentido metafórico. Metafórico foi empregado aí no sentido de figurado, tá? Seja do figurário e tudo mais. Agora, no próximo quadro, eu vou explicar a você a mais ampla das figuras, que é a metonímia. Quadro 1 da tarde, tira uma foto aí quem quiser. Uma outra coisa que vocês vão perceber na FGV é que ela acaba sendo um pouco mais fácil ou menos complexa para as pessoas mais velhas, sabia? Claro, aqui só as jovens, todos vocês têm entre 17 e 22 anos. Mas, quem tem ali ó, uns 40 anos, mais ou menos, costuma se dar melhor na FGV. Sabe por quê? Porque uma coisa que eles fazem com muita frequência é cobrar certas expressões que eram comuns, mas que não são hoje mais, entendeu? Por exemplo, acho que todos vocês vão entender a expressão que eu vou usar, caiu na FGV, tá? Ela cobrou uma questão que falava de ambiguidade. Ele queria a opção
em que a frase não tinha nenhuma ambiguidade, tá legal? É a ambiguidade estilística, aquela que é feita de propósito, tá? Você vai entender fácil a brincadeira. A frase era assim, acho que eu fiz no outro aulão com vocês. Nesta padaria, nós colocamos a mão na massa. Nesta padaria, nós colocamos a mão na massa. Para as pessoas que têm um nível vocabulário de informação bom, ou as pessoas mais velhas, elas conseguem perceber a piadinha dessa frase. Nesta padaria, nós colocamos a mão na massa. O pessoal mais jovem não, sabe por quê? Porque a expressão colocar a mão na massa é uma expressão um pouco antiga, entendeu? Vocês sabem o que significa colocar a mão na massa? Significa trabalhar, né? Vamos colocar a mão na massa, vamos colocar a mão na massa. O pessoal mais jovem aí talvez não conheça essa expressão, entendeu? Então você concorda que ele acabou beneficiando o pessoal mais velho? Porque ele queria que você reconhecesse a frase em que não havia ambiguidade, e nessa frase há ambiguidade. Ambiguidade proposital. Nesta padaria, nós colocamos a mão na massa. Você entende a piadinha que ele está fazendo? Quando você faz pão, você põe a mão na massa, concorda? Só que pôr a mão na massa também significa trabalhar. Depois do intervalo, pessoal, vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Significa vamos trabalhar. O pessoal que é mais velho, que já ouviu o pai falar essa expressão, deve ter achado essa questão mais fácil, entendeu? Agora vocês aí, jovens, da geração que não é cringe, né? Talvez não conheçam essa expressão. Então eles acabam cobrando. Ajudam muito a pessoa que tem o conhecimento vocabular, né? Evidentemente, quem leu mais vai se dar bem, e as pessoas mais velhas também. Eu sinto que há uma certa predileção, sabe? Isso porque o cara que faz a prova tem 150 anos de idade, já está na segunda vida já. Vamos lá. Agora vem a mais ampla das figuras. E eu vou enganar você, vou fingir que estou explicando a questão 1, já vou explicar umas 2 questões na sequência já. Metonímia é a mais ampla das figuras, cara. Ela é muito ampla. Eu trabalhei com um professor em época de pré-militar, ele pegava o que eu não queria pegar. Ele, explica o que você quiser aí, o que você não quiser eu explico. Ele era dono do curso, sabe? E ele sabia que ele não era muito bom. Então, o que você não explicar, eu dou uma explicada. E aí ele explicava as coisas assim, figuras de linguagem. Se cair figuras de linguagem na prova, tenta fazer a questão, tá? Se você não souber a resposta, é metonímia, entendeu? Falei, cara, muito boa essa explicação, né? Tenta fazer a figura. Não conseguiu identificar a figura? Pode marcar, porque sempre é metonímia, tá? Por que isso acontece? Porque ela é muito ampla. Toda figura que tem match é uma figura de substituição. Vou dar alguns exemplos de metonímia. Você faz metonímia quando você fala assim, a sala saiu para o almoço. Às 12 horas, a sala saiu para o almoço. Quando eu falo que a sala saiu para o almoço, você entende qual foi a metonímia aqui? Não foi a sala que saiu, foram vocês, concorda? Uma das formas de metonímia é empregar o lugar para representar as pessoas. O anseio da Raquel, o meu e o de vocês, é que o Sejures todo passe na prova, entendeu? Imagina que legal, se o Sejures todo passar na prova. Só que não será o Sejures, serão vocês que vão passar, entendeu? Então, quando você fala que o Sejures passou na prova, você colocou o lugar para representar as pessoas, entendeu? Então, você ano que vem passa aqui em frente ao curso, já trabalhando já. Pô, cara, esse curso aí que me aprovou. Não foi o curso, não foi a estrutura, não foi o prédio que aprovou você. Empregar o lugar para representar as pessoas é uma forma de metonímia, tá? Então, vou colocar aqui, uma das formas de metonímia é colocar o lugar para representar as pessoas. Vocês conhecem alguns exemplos, A cidade toda se arrumou para ver a banda passar. Não foi a cidade, concorda? Foram os cidadãos que se arrumaram, tá? Tranquilo. Vamos a outra. A que vai ser cobrada daqui a pouco aí. Olha só. Oi? Não, são várias, eu vou chegar lá. Os meus olhos ficam sorrindo. Aqui eu tenho a metonímia que a FGV mais gosta de cobrar, tá? Os meus olhos ficam sorrindo. É sempre uma representação. Você bota uma palavrinha para representar outra palavrinha. Notem como a sala representa os alunos, né? E na música, quando ele fala os meus olhos ficam sorrindo, pessoal, quem é que sorri de verdade? Quem sorri de verdade é você, não é sua boca não, tá? Quem sorri de verdade é você. Tudo certo? Para representar você, eu coloquei os seus olhos. Eu coloquei a parte para representar o todo, entendeu? Empregar a parte pelo todo é recurso metonímico também. Entendeu? Quando eu falo que os meus olhos ficam sorrindo, não são os meus olhos que sorriem, sou eu quem sorri. E aí quando você diz os meus olhos ficam sorrindo, você emprega uma parte para representar o todo, entendeu? Suponha que haja uma pessoa nesta sala que se destaque por uma forma anatômica do seu corpo, tá?
E aí as pessoas começam a chamar aquela pessoa pela parte do seu corpo. Você não tem um amigo chamado orelha? Fala a verdade. O orelha, o nariz, todos têm um amigo assim, não tem? Isso é metonímia, né? A orelha chegou aí, ó, o nariz. É comum que as pessoas se refiram a essas pessoas por uma parte do corpo delas. Empregar a parte para representar o todo é um recurso metonímico, tá? Até aí tudo certo? Vamos lá, olha só. Pode acontecer, menos relevante, o todo pela parte. A colega chega e cai na sala. Todo mundo ficou com pena da colega. Não foi todo mundo, não. Não foi a Jamaica, a Nova Zelândia, entendeu? Você empregou o todo pela parte aí nesse caso, tá? Preste atenção aqui, ó.